Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Newton Soares Scala e este é o nome do canal. Sou pastor batista, pastoreio a Segunda Igreja Batista de Mauá, que carinhosamente nós chamamos de Igreja Batista Sal da Terra. É com grande alegria que estou aqui para compartilhar a palavra de Deus com você. Quero te convidar para abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos 1 a 14. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê um lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo o que se exalta será humilhado, e todo o que se humilha será exaltado. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. O que é importante para Jesus? Jesus ia comer na casa de um fariseu importante. Ele entrou lá para isso. E à frente dele estava um homem doente. E aquele homem foi importante para Jesus a ponto de Jesus comprar uma dificuldade com os presentes. Ali haviam fariseus, haviam peritos na lei, homens que estavam de olho no comportamento de Jesus para ver se ele curaria ou não num dia de sábado. E então Jesus enfrenta todo aquele grupo religioso para realizar uma cura num homem que precisava do seu cuidado, da sua atenção e de um milagre que somente ele poderia realizar. Jesus coloca algumas coisas na mesa de avaliação. Ele coloca o sábado, o dia do descanso, coloca um homem, coloca um filho, coloca um boi, coloca o lugar de honra, coloca também o ego,
e as recompensas. Afinal, o que importa? O que realmente é importante? Para Jesus, pessoas são mais importantes do que coisas. Vemos no primeiro versículo, do 1 ao 6, nós vemos assim: certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi, e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Jesus se importava com um fariseu. Era um homem importante. A Bíblia diz: Jesus entrou para comer na casa de um fariseu importante. Para quem pensa que Jesus preferia e só dava atenção aos pobres, está enganado, porque Jesus conviveu também com pessoas ricas e com pessoas importantes. Esse fariseu era um homem importante e ele estava sendo importante para Jesus. Jesus não desprezava as pessoas só porque elas eram de uma classe importante. Não, Jesus não faz acepção de pessoas. Tanto aquele que para a humanidade é importante, como aquele que para a humanidade é desprezível, para Jesus ambos são importantes. Deus quer povoar os céus com pessoas da classe rica, da classe média e da classe pobre. Para Deus não há classe de pessoas. Para Deus há pessoas a quem Ele ama e por quem Jesus Cristo morreu. Jesus foi na casa daquele fariseu que era considerado importante, aceitando um convite para comer na casa dele. Ele também mostrou que se importava com aquele homem doente. Jesus se importou com ele. Aquele homem doente estava na frente de Jesus. O corpo dele estava todo inchado. Ele precisava de uma cura e ele era importante para Jesus. Então Jesus o tomou pela mão, o abençoou e ele saiu dali curado para a glória de Deus. Jesus também mostrou que se nós nos importamos até com um animal, um boi, muito mais nós devemos nos importar com pessoas que são criadas à imagem e semelhança de Deus. Hoje talvez boi não significa muito para muitos dos que estão me ouvindo. Mas nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se importam com um gato, com um cachorro, com outro tipo de pet, animais de estimação. As pessoas dão importância para isso. Compra a melhor comida, sempre leva ao veterinário, leva para tomar um banho, fazer uma tosa. E não só isso, algumas pessoas tratam seus pets melhor do que tratam as outras pessoas. E Jesus está dizendo que se as pessoas se importam com um boi para tirá-lo de dentro de um poço, se ele cair no poço no sábado, muito mais temos que nos importar com pessoas que estão precisando da graça de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, do milagre de Deus. E então, por que não podemos abençoar essas pessoas no sábado se fazemos isso por um animal? Então, para Jesus, pessoas são mais importantes. Elas são feitas à imagem e semelhança de Deus. Para Jesus, é mais importante quebrantar o meu ego do que massageá-lo. Do versículo 7 ao 11, nós lemos: quando notou como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra,
pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante, de forma que quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e todo que se humilha será exaltado. Para Jesus, quebrantar o meu ego é mais importante do que massageá-lo. A Bíblia nos ensina que é importante honrar as pessoas. Nada contra honrar. Você pode e deve dar honra a todos quanto merecem honra. É mandamento bíblico. Somos ensinados a honrar pai e mãe. Somos ensinados a honrar os mais velhos. Somos ensinados a honrar os nossos líderes, a honrar os nossos pastores. Você pode e deve honrar à vontade. O problema é quando eu começo a esperar e cobrar a honra que esqueceram de me dar. Eu começo a amar todo tipo de massagem no meu ego. Eu fujo do quebrantamento e corro para os paparicos. Quando eu começo a construir barreiras de proteção em torno de mim mesmo, para não sofrer humilhação ou dissabores. Mas então eu procuro me cercar de pessoas que ficam me ajudando a lamber as minhas feridas e eu saio da luta. Isso é péssimo, isso é ruim. Jesus deixa claro que quebrantar o meu ego é muito melhor do que ficar massageando, ficar cultivando o orgulho. E então ele ilustra isso com a situação de uma simples festa. Você vai para uma festa e você vai lá e vê duas cadeiras sobrando, uma festa de casamento, e você vai lá e senta, pensando que era para você e sua esposa, e alguém chega e fala: é da noiva e do noivo, você pode desocupar, por favor? Vai passar vergonha. Então, às vezes, é melhor você ficar fora, e se alguém achar que você merece um lugar melhor para sentar, você encontrará isso de alguma forma. Não seja arrogante, não seja pretensioso, descanse, seja tranquilo. É isso que Jesus está ensinando. É muito melhor eu quebrantar o meu ego do que ficar poupando, protegendo o tempo todo. Para Jesus, é mais importante focalizar na recompensa de longo prazo do que na imediata. Dos versículos 12 a 14, lemos assim: Então Jesus disse ao que o tinha convidado: Quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo e assim você será recompensado. Mas, quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Nada contra você convidar seus parentes, nada contra convidar seus amigos ricos. Jesus não estava aqui proibindo tal coisa, mas estava usando uma linguagem forte para mostrar a importância de não fazer as coisas esperando uma recompensa de curto prazo. Quando você faz um favor para alguém que logo de imediato pode te retribuir, a hora que ele retribui, a sua recompensa terminou ali. Mas quando você faz algo por alguém que nada pode fazer em seu benefício,
Deus é quem vai recompensar você. Às vezes as pessoas ficam até zombando e indignadas quando escutam Deus lhe pague. Na verdade, o melhor de quem você tem para receber é de Deus. As recompensas que vêm humanas são muito limitadas. A recompensa que vem de Deus é eterna, é de muito maior valor. Quando você faz para alguém que não pode te retribuir, Deus assume a dívida daquela pessoa para com você. Só que Ele não vai te pagar com mesquinhez, é segundo a riqueza e glória que há em Cristo Jesus. Então, quando você faz para alguém que não pode te retribuir, ou quando você faz sem essa intenção de uma retribuição imediata, Jesus disse: a sua recompensa será maior e muito melhor. Na verdade, nós devemos focar sempre na eternidade e não no aqui e agora. O apóstolo Paulo tinha isso muito claro em mente quando ele disse, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20 e 21. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidade, a nossa pátria, o nosso lugar é o céu. Devemos viver na terra com os olhos na eternidade. Devemos esperar as recompensas da eternidade. Eu já contei algumas vezes isso durante as minhas pregações, talvez você já tenha me ouvido contar isso alguma vez, mas eu quero falar disso de novo. Um casal jovem, com cerca de 25 anos, dedicou a vida para servir a Deus no campo missionário. E então foram e serviram durante 35 anos, eles serviram a Deus até ficarem bem velhinhos lá no campo. Deixaram parentes, deixaram amigos, saíram da sua casa, do seu conforto e foram servir em condições bem diferentes das que eles tinham para proclamar e fazer avançar o reino de Deus. Quando completaram 35 anos de trabalho, eles resolveram retornar, entenderam que já era hora de retornar e então eles voltaram. Andaram de barco, andaram de ônibus, pegaram um avião, chegaram no aeroporto e durante todo esse trajeto, quando eles estavam voltando para casa, eles mandaram carta, avisaram a igreja que os enviou que eles estariam retornando. E no caminho eles faziam planos, a igreja deve estar lá no aeroporto, nos esperando. Talvez vão fazer uma festa para nos receber de volta. 35 anos trabalhando na obra missionária. E então, quando eles chegaram no aeroporto, havia uma grande multidão ali, o pessoal com bandeirinhas e naquela grande expectativa, pensando que... E eles pensaram, deve ser para nós, mas nós não estamos conhecendo todo esse povo. Porém não era. Era um personagem público muito famoso que estava chegando e eles estavam ali por causa daquele personagem. E quando aquele personagem público passou, todos foram atrás deles e eles viram. Aquele casal viu que para eles não tinha ninguém esperando. Nem mesmo um motorista para pegá-los e levá-los dali para a sua casa. E então eles foram para casa e ninguém os recebeu. Decepcionado, aquele marido virou para a esposa e falou para ela: vou sair por aí e vou andar um pouco para esfriar a minha cabeça. Pergunta para o seu Deus se é assim que nós somos recebidos quando nós voltamos para casa depois de 35 anos de tanta dedicação. E saiu. Passado algum tempo, depois dele caminhar um pouco, ele voltou e perguntou para a esposa: e aí, falou com ele? E ela respondeu: sim, falei. E o que foi que ele respondeu?
Ela lhe disse: Deus me disse que nós ainda não chegamos em casa. A nossa casa não é aqui. A nossa casa é na eternidade. Espere a recompensa de longo prazo. As recompensas daqui da terra podem falhar. A recompensa do céu jamais falhará. A nossa pátria está nos céus. A nossa verdadeira cidadania está nos céus. Aguarde a recompensa de longo prazo. Pessoas são mais importantes do que coisas. Quebrantar o meu ego é mais importante do que massageá-lo. Focalizar na recompensa de longo prazo é mais importante do que na recompensa imediata. É assim para Jesus. E para você? O que tem sido importante para você? Pessoas ou coisas? Esta semana tive conversando com um jovem que passou por um problema de saúde e ele me disse: Pastor Newton, Deus me mostrou que eu estava com prioridades erradas. Eu estava valorizando a minha faculdade, eu estava valorizando o meu trabalho e eu tive esse problema de saúde e se eu morresse isso serviria para quê? Deus é mais importante do que todas as coisas. Eu tomei uma decisão, de hoje em diante, Deus é o mais importante para mim. O quebrantamento do ego é mais importante do que ficar massageando o próprio ego. A recompensa de longo prazo é mais importante do que a recompensa imediata. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Talvez você esteja decepcionado, porque aguardava a recompensa de alguém para quem você sempre fez o melhor e a pessoa te decepcionou, não foi grata, não recompensou, não valorizou o que você fez. Lembre-se de uma coisa: você ainda não chegou em casa. A nossa cidadania está no céu. A nossa pátria está no céu. A nossa verdadeira morada é o céu, não é aqui. Quero te desafiar a abrir o seu coração, a livrar-se desse ressentimento, dessa mágoa, dessa decepção, a olhar para a eternidade, a aguardar a recompensa de longo prazo. Quero orar por você. Senhor, em nome de Jesus, abençoe essa pessoa que sofreu essa decepção e esse desgosto. Ajude-a a livrar-se dessa amargura. Ajude-a a olhar para a eternidade e saber que a nossa cidadania está no céu, que a nossa verdadeira recompensa é a celestial. Nós não aguardamos a recompensa que vem da terra, mas a recompensa que vem do céu. Isso é importante para o Senhor, isso é importante para mim e eu quero que isso seja importante para essa pessoa que me ouve a partir de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele faça a palavra frutificar em seu coração, que você possa crescer no seu relacionamento com Deus. Informações sobre a nossa igreja vêm logo a seguir e você está convidado a conhecer nossa igreja assim que puder. Deus te abençoe, em nome de Jesus.